E a passageira que acabou falando demais sobre o gerente dela, ela só não sabia que o gerente era o meu marido. Eu estou trabalhando de Uber tem 1 ano, até que um certo dia eu peguei uma passageira no centro da cidade e levei ela embora para casa. Ela tinha acabado de sair do trabalho. E essa moça, ela estava muito estressada, tanto que a hora que ela entrou no Uber, eu dei boa tarde para ela, ela nem respondeu. E ainda bateu a porta. Ok, fiquei na minha. Até que depois de uns 5 minutos, essa moça começou a chorar e ela começou a pedir perdão para mim pela falta de educação dela. Ela falou que ela estava tão nervosa que ela não estava conseguindo enxergar mais nada que estava na frente dela. Falei para ela que tudo bem e ali eu comecei a puxar assunto com ela porque eu fiquei com dó dela. Perguntei para ela se o dia dela, tinha sido ruim e ela respondeu que ultimamente todos os dias dela estavam sendo ruins no trabalho. Ela falou que ela estava doida para pedir as contas, só que ela não podia porque ela tinha uma filha. E ali, conversando com ela, eu perguntei para ela o que estava acontecendo no trabalho, que estava deixando ela tão assim irritada. E ali ela começou a contar que há uns meses atrás entrou uma funcionária nova para trabalhar na empresa e essa funcionária começou a sair com o gerente. E obviamente que depois disso, essa nova funcionária, no caso a amante, começou a ter várias regalias. Ela passava a tarde na sala do gerente, do nada, às vezes os dois saíam para tomar café de tarde. Até aí, não era um problema dela, começou a se tornar um problema dela quando começou a afetar o trabalho dela. Até porque ela começou a ter que fazer o trabalho dela e da amante também. Ou seja, enquanto essa amante estava lá dando, ela estava fazendo o trabalho dela. E nesse dia que ela entrou no meu carro bem nervosa, foi justamente porque a amante não entregou um trabalho lá que tinha que entregar, que era um trabalho importante, e quem tomou a bronca foi a moça, coitada. E ela ainda conta que ela tomou bronca na frente de todo mundo. Ou seja, ela estava extremamente irritada e com razão. Nisso, essa moça olhou pra mim e falou assim, pena que ele não tem redes sociais, porque eu queria muito conhecer a mulher dele. E quando ela falou isso, na hora veio meu marido na cabeça, porque meu marido também não tinha redes sociais. Ele só tinha o WhatsApp e eu não tinha visto o uniforme dela porque ela estava de blusa de frio. Nisso eu perguntei aonde ela trabalhava e ela falou o nome da empresa. Quando ela falou, eu gelei. Perguntei para ela qual o nome do gerente dela e quando ela falou, era realmente o mesmo nome que o meu marido. Na hora, eu tive até que parar o carro, porque eu comecei a tremer. Eu acredito ali que a minha pressão caiu, porque eu comecei a passar muito mal. Nisso, eu peguei uma foto do meu marido, mostrei pra ela e perguntei pra ela, por algum acaso, o seu gerente é ele? E ela, assustada, na hora ela travou assim, ela parou, ela balançou a cabeça e respondeu que sim. E ali, eu revelei pra ela que ele era o meu marido. Coitada, aí que ela começou a chorar mesmo. Parte 2. Quando eu revelei pra ela que ele era o meu marido, aí que ela começou a chorar mesmo. Ela ficou morrendo de medo de perder o emprego, de eu falar sobre ela. Então ali eu acalmei ela e falei pra ela ficar tranquila, que eu jamais falaria algo sobre ela ou tocaria no nome dela. Levei ela embora e aquele dia eu até parei de trabalhar, não consegui trabalhar mais e fui pra casa. E assim que eu cheguei em casa, chamei ele, sentei com ele ali na mesa da cozinha, olhei pra ele e perguntei pra ele quem era a mulher com quem ele estava me traindo. Na hora, ele arregalou os olhos assim e disse que não estava entendendo. Então eu falei pra ele que se ele não me falasse a verdade, eu ia no trabalho dele, ia fazer o maior barraco da vida dele e ainda ia bater na amante na frente de todo mundo e nele também. Nisso, ele viu que a casa realmente caiu e ali ele tentou me convencer que ela não era amante, que não chegou a ser amante, que eles apenas conversavam. Falei pra ele que pra mim já era o suficiente, mandei ele arrumar as coisas dele e ir embora. E ele querendo saber quem tinha me contado, e eu pedindo pra ele ir embora, e ele implorando pelo amor de Deus que não, que eu tinha entendido errado, que essa pessoa passou informação errada. Foi difícil. Foi muito difícil ver ele ir embora. Só que eu sou do tipo de pessoa que eu preciso agir na hora da raiva, eu preciso fazer o que eu tenho que fazer ali. Porque depois que passa, pode ser que aquilo meio que passe e eu perdoo, sabe? Então por isso que eu preciso fazer as coisas na hora da raiva. E eu pedi realmente pra que ele fosse embora, eu não queria mais ele ali. Foi então que ele arrumou as coisas dele e ele foi embora. Porque nesse dia, ele dormiu no carro dele na frente de casa pra fazer drama, porque eu acho que ele pensou, amanhã ela já vai estar de boa mesmo e eu volto pra casa. Porque segundo ele, pra casa dos pais dele ele não ia. Então ele dormiu dentro do carro. Só que eu tava com tanta raiva dele, que eu tava tão decidida, que ele não tinha nem noção. No dia seguinte ele foi trabalhar e eu fui atrás do chefe dele. O patrão dele tem uma advocacia no centro da cidade, ele é advogado. Então eu fui direto no escritório dele. Cheguei lá e eu contei tudo.
tudo pra ele. Contei que ele tava humilhando o funcionário por causa da amante, que ele tava dando regalias pra amante, que ele saía de tarde em horário de trabalho pra tomar cafezinho com a amante, que tinha dia que a amante passava o dia inteiro na sala dele enquanto outros funcionários estavam se ferrando pra fazer o trabalho dela. Cara, eu falei tudo. O chefe dele no mesmo dia foi até a empresa, puxou tudo na câmera e viu que era tudo verdade. Resumindo, mandou os dois embora, a nossa casa nós dividimos. Cada um tomou o seu rumo, não sei como que ficou ele e essa moça, também não quero saber, tenho raiva de quem sabe. E a mocinha do Uber, eu não vi mais ela, inclusive se você estiver vendo esse vídeo, se esse vídeo chegar até você, saiba que eu sou muito grata a você, eu tenho certeza que foi Deus que te colocou no meu caminho aquele dia. Tive que me mudar de país para que eu e meu pai pudéssemos viver a nossa história de amor. Bom, atualmente eu estou com 25 anos, mas desde os meus 15 anos eu já amava meu pai e o amor dele era recíproco. A minha mãe, ela faleceu no meu nascimento e meu pai me criou sozinho com muito amor. Quando eu tinha ali meus 14 anos, eu já havia percebido que eu não sentia apenas assim um amor de filha. Era algo maior. Porque sempre que ele aparecia com alguma namorada, eu ficava possessa de ciúmes. E já nessa idade, eu ficava espiando meu pai com as mulheres no quarto dele, ali achando que eu já tinha ido dormir. E aquilo me deixava louca de desejo por ele, já nessa idade. Mas foi só quando eu completei 15 anos, e já com corpo, né, que eu passei a me insinuar pra ele. Achando a princípio que ele recusaria, mas ele não recusou. O meu pai foi meu primeiro homem. E depois da nossa primeira vez, eu me vi ainda mais apaixonada por ele. Nós passamos a dormir junto e viver o nosso amor ali dentro de casa. Ele comprava remédio, né, pra mim, porque de fato nem eu queria engravidar. E nunca mais depois disso ele trouxe outra mulher. Mesmo porque ele já tinha a minha agora, né? Assim nós continuamos a nossa relação sempre mantendo o segredo, porque ainda mais por eu ainda ser menor, né? Eu sabia que aquilo podia o prejudicar. E eu não queria aquilo pra ele. Sempre que ia minhas tias ou minha avó em casa, nós mudávamos totalmente o nosso agir ali, né? Pra que ninguém desconfiasse. Até que aos meus 18 anos eu falei pra ele que nós deveríamos nos assumir. Mas ele disse que não era uma boa ideia porque ninguém iria aceitar. E eu concordei com ele, mas acabei que desabafando com uma prima minha sobre a nossa história. Achando que ela entenderia meu lado, né? E me apoiaria. Mas não. Ela foi lá, falou pra mãe dela, que contou pra um, pra outro e chegou nos ouvidos da minha avó. E a vida do meu pai virou... Parte 2. A vida do meu pai virou um verdadeiro inferno. Eu falei pra todo mundo ali que eu tava zoando com a minha prima, tal, que ela tinha entendido errado. Alguns acreditaram, outros não. Passou a ser aquele converseiro sem fim. Inclusive, nós não éramos nem chamados mais pra nada da família porque falavam que era bizarro. Tentaram, inclusive, denunciar o meu pai, mas eu desmenti. E foi quando, assim, após 7 meses vivendo esse verdadeiro caos, meu pai começou a ir atrás pra gente fazer a nossa cidadania italiana. E recomeçarmos, né? Porque nós éramos descendentes também de italiano. E foi quase 1 ano ali de todo esse processo, mas graças a Deus deu tudo certo. Nesse meio tempo, ele aproveitou ali pra vender algumas coisas, inclusive a nossa casa, e levantar um bom dinheiro pra gente ficar bem lá. E nos mudamos sem olhar pra trás. E hoje, não ligamos para o que a família pensa. Estamos há 4 anos morando na Itália e vivendo o nosso amor aqui nesse lugar com tantos lugares lindos. Embora viemos para cá como pai e filha, aqui ninguém sabe disso e nós podemos viver como um casal. Ele cortou relação até com a minha avó, né? Que é a mãe da minha mãe falecida. Já que minha avó, por parte dele, já faleceu há tempos. Eu estou prestes a terminar a minha faculdade aqui e nós estávamos conversando sobre filhos, porque assim, ele não quer e eu sinceramente também não tenho esse desejo. Até mesmo porque eu penso que um filho só vem atrapalhar essa história linda que nós estamos vivendo. E hoje eu trouxe a minha história, mesmo sabendo que para muitos isso pode ser algo de outro mundo, mas eu não penso assim. Eu acho que todos devem viver o amor da forma e com quem achar que tenha que ser. Com certeza, nós termos saído do Brasil foi a melhor opção que nós fizemos, porque hoje nós somos felizes juntos. E é isso. Essa é a minha história. Bom, eu não sou fiel, não consigo ser fiel, me casei 5 vezes, traí todos eles e atualmente eu estou traindo meu marido. Com 15 anos, eu conheci o meu primeiro namorado, namoramos por 4 anos, logo em seguida nós nos casamos e foi aí que tudo começou. E com 6 meses de casada, eu conheci uma outra pessoa e eu comecei a ficar com essa outra pessoa. E com 8 meses de casada, eu larguei o meu marido para ficar com essa pessoa. Só que a partir daí, eu não conseguia mais ser fiel, era mais forte que eu. Casada com o segundo marido, eu saí com outro homem e depois de 2 anos de casada, eu também me separei. E 3 meses depois de solteira, eu conheci o meu terceiro marido. Depois de um tempo eu fui morar com o meu terceiro marido e mesmo assim eu ainda ficava com outros. E nesse período eu conheci uma pessoa onde eu me apaixonei assim perdidamente por ele. Mesmo casada, eu fazia questão de ver ele todo santo dia. E acabou que eu fiquei com os dois por um bom tempo, com o meu marido e com o meu amante.
Porém, com 9 anos de casada, o meu marido faleceu e depois de 1 ano viúva, eu fui morar com esse meu amante. E foi aí que a minha vida virou um inferno. Foi a pior coisa que eu fiz da minha vida, foi ter ido morar com esse homem. O príncipe do nada se transformou em sapo. Na verdade, ali ele se revelou. Ele começou a me agredir, ele me humilhava, ele fazia qualquer coisa pra me deixar no chão. Eu sei que foram 4 anos do lado dele e foram os 4 piores anos da minha vida. Até que finalmente eu consegui me separar dele e ali eu me libertei. E pra conseguir esquecer de vez esse meu ex-marido, eu conheci uma outra pessoa que atualmente é o meu marido, meu atual marido. Eu estou com ele há 3 anos. E assim, ele é um amor. Ele é uma pessoa maravilhosa. Só que mesmo ele sendo maravilhoso, eu não sei explicar, falta alguma coisa. Até que há um tempo atrás, eu comecei a trabalhar e nesse meu novo trabalho, eu conheci uma outra pessoa. Com o passar do tempo, começamos a pegar intimidade, amizade, começamos a conversar e logo em seguida nós começamos a sair igual 2 namorados. E depois de 7 meses ficando, finalmente rolou a nossa primeira vez. E, gente, foi mágico. Atualmente eu não estou trabalhando mais lá, só que a gente continua se encontrando. Ele também é casado. Só que tem aquilo, eu estou começando a me apaixonar por ele, não quero deixar ele, só que eu também não quero deixar meu marido porque eu sou feliz com meu marido. Eu só queria poder ficar de boa com alguém, sabe?